Rafael Bueno. Presidente, bom dia, colegas. Depois de uma viagem, uma indiada que a gente faz, né? Mas vale tudo a pena, presidente. Eu quero fazer uma saudação aqui especial ao Edson Zampieri, esposa da Noelci aqui presente, a Noelci, a Maria, a Nica e também ao Fernando, que muitos de vocês, colegas vereadores, conhecem. Bom, presidente, não sei se está na tela, né? Mas a foto do seu João Batista de Souza, mais conhecido para os amigos seu Joane, né? Está aí a foto. Nasceu em Vacaria no dia 18 de agosto de 1935. Aos 7 anos, João ficou órfão de sua mãe quando passou a viver com familiares. Casou-se aos 18 anos, formando uma família amorosa e unida. A educação dos filhos foi pautada por um equilíbrio em rigor e ternura, o que resultou em todos se tornarem pessoas do bem. São 6 filhos biológicos e um do coração: a Maria Nilza, o João Neri, o Noelci, o Ronaldo e o Fernando, e principalmente meu amigo Luiz Clóvis também, que não está mais aqui conosco, além de netos e bisnetos. O caráter de seu Joane foi moldado pelo trabalho árduo e incessante. Como qualquer ser humano, cometeu erros e acertos ao longo da sua vida. Embora não tenha tido a oportunidade de estudar formalmente, possuía sabedoria adquirida através das experiências da vida e do trabalho. Era habilidoso em marcenaria, construção, trabalho com plantas, sempre inventando algo novo. Aprendia com facilidade e tinha uma grande curiosidade sobre tudo. Quando jovem, trabalhou no campo e na lavoura. Também atuou no Batalhão Ferroviário de Vacaria. Aqui em Caxias do Sul, trabalhou na indústria alimentícia, metalúrgica, madeireira e na educação, até se aposentar na Universidade de Caxias do Sul. João era pessoa de fácil relacionamento, generoso, humanitário. Vivia com muita leveza, sempre com um sorriso no rosto. Gostava de uma boa conversa, de contar histórias, de bailes, de música gaúcha, de tocar gaita, da natureza, dos animais, e não podia viver sem o cafezinho. Tinha uma alma sensível e costumava dizer que não passava um dia sem lembrar da sua falecida mãe. A perda do seu filho mais velho, o Luiz Clóvis, trouxe tristeza ao seu olhar, e ele frequentemente mergulhava em um profundo silêncio. Já carregava a dor da perda de um genro que amava como um filho. Quando alguém buscava sua ajuda, nunca saía de mãos vazias. As visitas em sua casa eram recebidas com o melhor que podia oferecer, e à sua mesa sempre havia espaço para mais um. No entardecer da sua vida, sua paixão eram seus netos e bisnetos, que retribuíam esse amor na mesma medida. Os sábados eram dias de esperança pela visita dos filhos e, claro, dos netos e bisnetos. A casa, que durante a semana era silenciosa, transformava-se em um verdadeiro festival de risos, conversas, cafés e chimarrão. A energia do amor vibrava ali, criando uma rotina que perdurou enquanto ele estava entre nós. Era um homem justo, honesto e responsável em suas ações, sonhando com uma sociedade onde todos pudessem viver com dignidade. Não alimentava grandes ambições e se considerava abençoado com o que possuía, afirmando que não precisava de mais nada, pois já tinha todo o necessário para viver. O que lhe realmente importava era o amor, o afeto e o carinho e a convivência com as pessoas que amava e também os amavam. Com certeza, sua passagem por este mundo tornou um pouco melhor. Ele faleceu em 20 de outubro de 2021, rodeado por todos que o amavam, deixando um legado fundamentado em valores éticos, humanos e morais, que sempre nortearão a trajetória da família. Eu quero, Noelci, Nica e Fernando, aqui, que os 3 filhos, dizer que para mim é uma grande alegria poder fazer essa homenagem para o pai de vocês, para o teu sogro. Aqui tem a Jussara, que é minha assessora, minha vizinha, presidente, e eu resolvi fazer essa homenagem para os pais. Então, brevemente, como é minha última oportunidade aqui, eu pedi para botar ele na pauta, eu agradeço. E por que isso? O pai dele, a família, constituiu do lado da minha casa. Eu não tive a oportunidade de conviver com eles. Depois de que eu cresci e fui convivendo, que eu conheci toda a família e que sou amigo até hoje. Mas uma coisa que eu me inspiro e que meu filho, o teu filho, presidente, os nossos filhos e netos não vão ter, é a vida que eles tinham quando eram criança, que minha mãe me conta, que era uma ganguezinha ali, eles crianças, as crianças do bairro, né? Brincavam de bolinha de gude na rua, jogavam bola, faziam brinquedos imaginários, né?
era brincadeira de infância no meio do barro e que hoje a gente não vê as crianças. Minha filha não vai ver isso. Então isso me toca muito, essa adolescência de vocês. Eu encerro e declaro o voto, presidente. Obrigado, vereador Rafael Bueno. Só saudar minha ex-colega de UX, Anica, que bom te rever. Justa homenagem aí para o teu pai. Encerrada a Para declarar o discussão, voto, presidente. em votação, vereador Rafael